E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nerd no Direito. E hoje é dia de falarmos de O Rei Leão, esse remake. E aí, vale a pena o seu ingresso? Valeu a pena se você já assistiu? Claro que nós vamos ter um pouquinho de spoiler, eu vou fazer algumas análises, alguns comparativos aí em relação ao Rei Leão de 1994. E Rei Leão é uma animação que eu gosto muito, então quando anunciaram esse filme eu fiquei meio assim, será que vale a pena? Será que a gente precisava de um Rei Leão novo? E é sobre isso que eu vou falar aqui também. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Antes de começar também eu já quero agradecer aí a todo mundo que acessou algum dos nossos vídeos aqui do canal, que deixou o like, que fez o comentário, que se inscreveu no canal. E se você ainda não é inscrito, também se inscreva, eu te convido aí a participar do crescimento desse canal e a comentar com a gente aqui sobre o Rei Leão. E como diria o bom velhinho que vem todo final do ano, que talvez a sua mãe e sua avó adore, eu quero ter 1 milhão de amigos e que cada um me dê R$1. É isso aí. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Nunca aprendi a cantar essa música, não vai ser agora. Aliás, eu não sabia, mas essa parte da música ela é uma letra em Swahili, que foi um africano que gravou essa parte. Ele coordenou também todo o coral das músicas africanas na animação antiga. E aí o finalzinho ali fala sobre um leão e um leopardo que vem a um lugar aberto que eles vão conquistar, uma coisa nesse sentido. Essa é mais ou menos a mensagem. E também outra coisa que eu descobri que eu não sabia é que os próprios nomes aí dos personagens, alguns deles, eles têm significados, tal como o Rafiki, que significa amigo, Shenzi, que é mal educado, o Scar, claro, em inglês é cicatriz, né? Mas os outros, alguns dos nomes estão em Swahili. O próprio nome Simba quer dizer apenas leão em Swahili. Nala é nós, Sarabi é miragem, Mufasa é você é bom, alguma coisa assim. E sim, falando aí em 1994, o Rei Leão, a primeira animação, e agora a gente tem esse remake que, diferente do nosso Cavaleiro do Zodíaco, que estreou no Brasil em 1994 também, essa versão do Rei Leão mantém mais a essência do que a animação do Netflix. Então, se você ainda não viu, também assiste aqui, ó, no nosso card. Eu fiz uma análise sobre Cavaleiro do Zodíaco no Netflix. Mas voltando para Rei Leão, essa animação que eu até hoje gosto bastante, eu já assisti muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que gostam também dessa animação. E aí, o meu medo era se a Disney ia mudar muito, se ia respeitar ou não, se valeria a pena realmente você investir o seu ingresso para ir no cinema, sendo que você tem a animação que é uma verdadeira obra de arte, que começou em 1988, foi terminar só ali em 1994 com o lançamento do filme. Então foram anos aí para preparar essa animação que ficou, para mim, uma das melhores, se não a melhor animação clássica da Disney. E sobre a história do Rei Leão, se você viu a animação antiga, de 1994, a animação nova, aí, a simulação de live action, ela não foge muito do que já era o Rei Leão daquela animação de 1994. Mantém totalmente a essência, faz algumas pequenas mudanças, mas mudanças aí adaptando um pouco à atualidade, corrigindo algumas coisas, alguns boatos que surgiram, por exemplo, que o Zazu, o Rei Leão, ele é inspirado em Hamlet, e o Conselheiro do Rei, ele teria participado, ajudado, auxiliado de alguma forma, no assassinato do rei. E aí então muito se questionou, aí algumas pessoas questionaram se o Zazu também não estaria envolvido com o Scar no plano para matar o Mufasa. E isso acabou sendo diferente, né? Nessa animação nova. O Zazu, ele é bem distanciado, ele não faz parte daquela cena do desfiladeiro. Não é ele que avisa o Mufasa que está acontecendo a debandada. Em relação à história é isso, alguns personagens eles ganham um pouco mais de importância, por exemplo, a Nala, que tem mais espaço agora, a Shenzi também, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em relação à parte que eu vou falar sobre a essência dos personagens, se foram ou não mantidas.
Em relação à animação, o que a gente ganhou com essa animação nova, o que a gente perdeu em relação à animação antiga? A gente ganha, né, é sacrificada aí a parte mais lúdica, a parte mais caricata do desenho, da animação de 1994, para dar lugar ao realismo do CGI da Disney agora. Esse CGI que, se você vê ali, em alguns momentos parece que você está assistindo um documentário da National Geographic ou Discovery Channel, que os animais eles ficaram muito realistas mesmo, assim. Claro que tem alguns problemas, nem todas as cenas são bem fluídas, com movimentação que você não tem um pouco daquela estranheza da movimentação do animal, mas basicamente a Disney procurou respeitar toda a movimentação natural desses animais. Então você não vai ver o Timão correndo com os bracinhos mexendo como se fosse um ser humano, você não vai ver o Rafiki dando golpes de Kung Fu. Eles limitam bastante os personagens à própria, digamos aí, a própria movimentação natural dos animais. Então são animais que falam, que de certa forma eles dançam, mas dançam do jeito deles, não uma coisa muito humanizada. Também as expressões faciais não são como no desenho antigo, que você percebia muito mais, que eram muito mais, digamos, destacadas essas feições dos personagens. Então por isso você já tem um ponto de vista diferente em relação à animação antiga, que já transforma o Rei Leão em alguma coisa mais atual, mais nova, né? E que, enfim, gerou aí bastante curiosidade de todo mundo quando viu os trailers e achou incrível. E o que a gente perde com essa nova animação? Justamente isso que eu falei, a gente não tem aquele colorido do desenho antigo, a gente não vai ter a parte caricata, as piadas que tinham as coisas exageradas, por exemplo, o Timão dançando a hula, porque justamente tem que respeitar a movimentação do suricate, que ele não se movimenta, não dança daquele jeito como se fosse um humano. Então isso é diferenciado nessa nova versão do Rei Leão. Inclusive há uma referência a outra animação que o Pumba e o Timão fazem. Então é isso, o ponto positivo da animação é que ela é muito bonita e muitas vezes parece bastante com os animais reais aí. Você tem um realismo maior, mas você perde aí todo o tom leve que tinha da animação. Essa animação nova, inclusive, eu achei ela um pouco mais sombria, justamente por utilizar aí animais bem próximos da realidade. Inclusive, né, animais que na versão antiga eram bonitinhos, e nessa versão nova o animal em si ele não é tão bonitinho. Se você pegar o Pumba da animação atual e comparar com o Pumba da animação antiga, talvez você ache o Pumba da animação atual feio, porque na animação antiga os traços são mais suavizados, ele é feito para ser mais bonito, digamos assim, do que ele realmente é na realidade, a versão desse animal, que é um javali africano. Então nós vamos falar sobre a mudança da personalidade de alguns personagens. Claro que isso não afeta a história, continua sendo uma boa história, apesar das mudanças que foram feitas. Com todo esse movimento agora do empoderamento feminino pela Disney e tal, a maior inclusão de personagens de todos os tipos, a Nala ela tem um destaque maior nessa animação, inclusive ela ajuda o Simba diversas vezes. Ela já na animação antiga era um personagem legal, um personagem feminino que tinha participação, que ajudava o Simba a retomar o caminho dele. E nesse ela tem uma participação maior ainda. E o outro destaque também vai para Chansey, que na versão antiga ela era meio que a hiena mais esperta das três ali. Só que ela também era caricata, ela era alívio cômico junto com as outras três, apesar de ser a mais esperta das três que tinha ali. E nessa aqui ela ganha um tom muito mais sério. Ela tem maior capacidade de liderança das próprias hienas, ela é mais séria, ela toma decisões, diferente da antiga hiena que nós tínhamos lá, que era meio bobalhona, assim como as outras hienas, se você for comparar. Eu diria que as hienas é como se fosse... Pensa aqui num jogo de RPG que você pode atribuir pontos a cada uma dos atributos de um personagem. Nesse caso você imagina aí as três hienas, que elas têm pontuação de alívio cômico, sendo que a Chansey era que tinha a menor pontuação de alívio cômico, só que era uma pontuação elevada na versão do desenho de 1994. Os outros, gradativamente, se você for pensar,
o Ed e Banzai. O Ed era, eu acho que, o maior alívio cômico de todos. E aí pegaram, simplesmente diminuíram o atributo ali de alívio cômico, e os três foram baixados ao mesmo tempo, na mesma proporção. Então todas as três hienas são menos alívio cômico agora, sendo que a Shenzi praticamente perdeu toda a questão do alívio cômico, e os outros dois que eram um alívio cômico, eles eram mais bobos, digamos assim, eles ainda mantêm um pouco de alívio cômico, mas muito menos do que nós tínhamos na versão de 1994. O Scar também mudou, ele é um leão mais sombrio, um leão mais abatido, ele é rancoroso, é diferente do Scar que nós tínhamos antigamente, que ele era mais sarcástico. E esse leão é um pouco mais sisudo, ele não tem o mesmo sarcasmo, o mesmo jeito, a mesma ironia do Scar antigo. A Nala, eu entendo que ela manteve aí a essência dela, só teve ali um upgrade de participação. Demais personagens, você verificar, eles mantêm a sua essência, não houve grande mudança em relação à essência do personagem. Acho que os que mais mudaram mesmo aí foram as hienas e o próprio Scar. Houve uma pequena mudança também no Zazu, mas não foi tão grande assim, ele mantém bastante ainda das características antigas. Eles não chegam a ter mudado completamente, mas você percebe essas modificações que ficaram diferentes e interessantes para a trama atual. Dando destaque aí para Shenzi, que virou uma líder das hienas. E se você não sabe, dentre as hienas, a que lidera realmente é a fêmea alfa, e é esse papel que a Shenzi faz, como uma hiena faria na realidade entre os animais ali no reino animal. Os elementos que fazem do Rei Leão um sucesso se mantiveram nessa versão. A gente tem a jornada do herói com Simba, temos também aí toda a enxurrada de emoções, que você começa com cenas bonitas que te emocionam, você tem cenas de humor, você tem um alívio cômico, tem o drama, tem o romance, e tudo isso faz o Rei Leão uma fórmula de sucesso. Em relação à dublagem, muita gente, muitos dubladores de 1994, eles faleceram. E agora foi criado todo um elenco novo, inclusive na versão americana, a gente tem aí, do elenco atual, só foi mantido o James Earl Jones, que é o dublador também aí do Darth Vader. Ele dublou o Mufasa na primeira versão e dubla também nessa versão de 2019 do Rei Leão. Aliás, só voltando aqui para corrigir uma informação, nessa versão o Banzai e o Ed, eles não estão, na verdade, eles não têm esse nome, são outras duas hienas que representam, digamos, esses personagens, são equivalentes a esses antigos, e nessa versão se chama Azizi e Kamari. Na versão americana, renovado aí, inclusive chamaram a Beyoncé para fazer a Nala e o Donald Glover para fazer o Simba. Na versão de 1994 americana, o Matthew Broderick que dublava o Simba, e ele não fazia parte das canções, era outra pessoa que cantava. Em razão dessa renovação toda que teve, obviamente que acabaram renovando aí todo o elenco de dubladores brasileiros. E eu particularmente tenho um carinho especial pela dublagem de 1994, eu senti um pouco de falta aí dos dubladores daquela época, mas infelizmente muitos daqueles dubladores também já faleceram, como é o caso do dublador do Timão, o Pedro St. Germain, que morreu esse ano, com 69 anos, o cara mandava muito bem, além de dublador, era cantou todas as canções aí do Timão, e também fez aí a música de abertura do Aladdin e diversos outros trabalhos que ele fez também, então era muito bom o trabalho dele. Infelizmente ele não poderia, nem que a gente quisesse estar na dublagem desse filme, provavelmente. Acredito que a dublagem deve ter ocorrido ali talvez um pouco depois, ou na época ali que ele faleceu, mais ou menos. E claro, não era a intenção da Disney, realmente foi renovar a maioria do elenco, mantiveram só o dublador do Mufasa, que também na versão de 1994 era o Paulo Flores,
e ele faleceu, se eu não me engano, em 2003. E para mim aquela voz para o Mufasa aqui na nossa versão brasileira era perfeita, não desmerecendo o trabalho do novo dublador, que é o Saulo Javan. Também ficou muito boa a voz, mas claro que para mim a versão antiga, o Paulo Flores, era a melhor assim. Eu posso dizer também aí que a dublagem brasileira ficou muito boa, essa versão nova, apesar de algumas coisas que não gostei tanto, mudaram algumas falas. Penso que em algumas situações a gente ganhou na parte musical e perdeu um pouco na parte da interpretação. Apesar de eu gostar do trabalho do Ícaro Silva, para mim o Garcia Júnior na voz do Simba mandou muito bem, ele cantou muito bem naquela versão de 1994. Se eu fosse mandasse na dublagem da Disney, eu chamaria o Garcia Júnior de novo para dublar o Simba. Raiz aí representando a Nala, que nos Estados Unidos foi a Beyoncé. Ficou muito boa também a parte musical dela, ela canta muito bem. Mas na parte da interpretação, assim, apesar de ter ficado bom, eu confesso que me incomodou um pouquinho o sotaque dela um pouco mais carregado ali no carioquês, puxando X. Nada contra os cariocas, mas acho que quem faz dublagem tem que evitar o máximo possível o sotaque. Eu percebi esse sotaque também um pouquinho puxado, não carioca, mas um outro sotaque ali, em relação ao Simba Filhote, que foi o João Vitor Mafra, mas ele representa muito bem o papel. O Patrick de Oliveira, lá do 1994, também era muito bom, mas ele não fazia a parte das canções. E João Vitor Mafra, ele faz as duas partes, ele faz tanto a canção como a dublagem, a interpretação do personagem, que apesar de um leve sotaquezinho ali que dá pra perceber, não atrapalha, e ele mandou muito bem, ficou muito boa a canção, a interpretação dele. Já a menina, eu achei a dubladora da Nala, Filhote, que ela também tem ela é meio monotona, assim, eu não sei se é o jeito dela ou não, mas ela não tem tanta variedade da entonação vocal dela, que eu acho que não deu tanta interpretação para Nala Filhote, mas a Nala não tem uma grande participação quando ela é criança, ela não fala tanto assim. E na canção, a menina eu acho que mandou bem. Se não me engano, o nome da menina é Carol Roberta, ela participou do The Voice, o menino também, só que o menino ele já fez alguns trabalhos na parte de dublagem, a menina, pelo que eu sei, acho que era o primeiro papel que ela fez. Também senti falta aí do Mauro Ramos como Pumba, e ele ainda está aí trabalhando até hoje, ele dublou, se eu não me engano, acho que foi Dragon Ball Super que ele dublou o Topo, e continua dublando muito bem. Acho que ele poderia ter sido chamado sim para a versão aqui do filme, mas como a ideia era renovar o elenco, o novo dublador também ficou bom. O Rafiki, eu senti falta também do dublador do Rafiki de 1994, que ele tinha uma voz representava mais um macaco, né, o babuíno mais velho, e essa voz eu achei que a voz do Rafiki novo, ela é uma voz mais jovem do que deveria ser para o babuíno Rafiki. No geral, a dublagem me agradou, foi satisfatória, não tenho assim nada a criticar em relação aos outros dubladores, apesar das minhas preferências em relação à dublagem de 1994. Nessa versão achei que em alguns casos as canções ficaram até melhores do que as canções de 1994. No filme temos aí música nova, tem cenas novas também, que não tínhamos aí na versão de 1994. Em relação à animação nova aí, e volto a bater na tecla de que, como se tratam de animais próximos do real agora, a gente perdeu bastante em expressividade, em expressão dos personagens, como movimentos de sobrancelha, olho regalado, coisas assim que eram mais caricatas na versão de 1994, que passavam uma emoção maior. Nesse, às vezes, você perde um pouco disso. Inclusive, a parte que o Mufasa morre nessa versão, pelo menos no cinema eu não vi ninguém se emocionar tanto quanto a versão de 1994, porque o Simba daquela versão, ele chora, ele mexe as orelhas de um jeito que você vê que ele tá triste, ele tem um olhar triste. Nesse, o personagem não consegue passar isso porque ele tá mais uma versão mais animal real. Então não tem tanta expressão facial como tinha de 1994,
e aí se perdeu um pouco da emoção dessa cena. Eu não vi no cinema ninguém se emocionando, eu não escutei ninguém ficar emocionado como acontecia em 1994, apesar de, claro, nessa versão agora a gente já não tem mais o fator surpresa de que ele morreria, mas eu não cheguei a ver no cinema em 1994, eu fui ver anos depois, acho que foi em VHS, e apesar de eu saber eu não tinha visto, mas apesar de eu saber que o Mufasa ele morria na animação, eu ainda torcia para que ele sobrevivesse ali, para que tivesse sido mentira o que tinham contado. E eu lembro que as pessoas que estavam à minha volta ali se emocionaram, tudo. E elas se emocionam até quando acabam revendo a animação de 1994. E nessa animação nova não teve tanto impacto assim a morte do Mufasa. Agora eu vou dar um spoiler aqui em relação a um comparativo da versão 1994 e 2019, que eu não gostei nessa versão nova, foi que tiraram uma lição bastante importante que o Rafiki ensina para o Simba na versão de 1994. Provavelmente se você viu a versão de 1994 você vai se lembrar, que é quando o Rafiki atinge o Simba com o cajado dele. E aí depois ele acerta o Simba sente a dor, aí eles começam a conversar, que o passado pode doer e tal, mas aí o Rafiki ele expõe ali o ponto de vista dele de que do modo que ele via, o Simba poderia continuar fugindo para sempre do passado dele ou aprender com o passado. Que ele usa o cajado de novo para tentar acertar o Simba se esquiva. E essa parte a gente não tem na versão nova, que é uma lição muito, muito legal da versão de 1994. Outra coisa aí que eu queria falar é sobre em relação ao público do Rei Leão. E o que eu pude perceber no cinema é que tinham pessoas de diversas idades, tanto quem era na época talvez uma criança e assistiu no cinema de 1994, que estava levando o filho para assistir. Tinha pessoas adolescentes que viram depois, provavelmente por causa de familiares e tudo. Claro que teve aí uma versão também, acho que foi o Rei Leão 3D que foi relançado, né, a versão, não lembro agora se de 20 anos, que passou no cinema. Provavelmente o pessoal deve ter visto também. E, inclusive tinha senhoras, né, provavelmente avós ali levando os netinhos. Provavelmente elas levaram os filhos delas quando foi em 1994 e agora estavam levando os netinhos. Então é um filme para a família inteira, que passa a mesma mensagem, causa aí as mesmas emoções, tem um pouquinho de diferença em relação ao de 1994, mas nada que tenha estragado a essência dessa animação. Então o Rei Leão pode não ser assim uma coisa que nós precisávamos, mas a gente tem que agradecer a Disney por poder reviver essas emoções e ter algumas coisas novas e a história contada de uma visão um pouco diferente aí, com algumas coisas novas e também com uma animação toda nova. Então, para mim, valeu o ingresso. Dou aí nota 9 para essa versão. Vale a pena você assistir aí, você levar quem você gosta para assistir no cinema, porque é um filme para a família inteira que você vai se divertir, as crianças vão se divertir. Desde crianças muito pequenininhas ali, até avós e tudo mais, o pessoal todo se divertiu, deu risada. Timão e Pumba continuam muito engraçados, apesar das mudanças deles, eles continuam sendo o alívio cômico e ainda conseguem arrancar a risada de todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Comente aí o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, se a gente precisava ou não precisava desse filme. E deixa também o seu like e se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado, valeu!